Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus e abra em 1 Coríntios capítulo 13, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. Assim que você encontrar, fica de pé em reverência à palavra de Deus. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós. Pastor, mas Ele não tem feito? Tem. Mas muito mais Ele vai fazer na sua vida. E essa mensagem de hoje, ela vai apontar um novo tempo do Senhor na tua vida. Mas para isso acontecer, hoje você precisa virar a chave da sua vida para o que Deus Ele quer fazer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti, deixei de lado as coisas próprias de menino. Amém? Eu estou com a versão atualizada, mas todas as versões elas falam no mesmo sentido. Vou reler. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui, amados, tem um segredo no que Paulo está dizendo, que é algo fora do comum. Porque no capítulo que fala do dom supremo, que é o amor, de repente ele muda e começa a falar um segredo espiritual aqui, que se você que está aqui nessa noite tomar posse dessa palavra, eu garanto para você, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas quantos aqui creem que Deus vai falar conosco aqui? Você crê? Mas você crê que essa palavra é a palavra de Deus? Quem crê, diga glória a Deus. Você que está aí fora aí, você crê que essa é a palavra de Deus? Então, põe a mão assim na altura do coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus fiel e todo-poderoso, Senhor meu Deus, esse povo que está aqui não é o povo do pastor, ó Pai, é o povo teu, ó Deus. Eles vieram aqui sedentos para ouvir a tua voz, para debruçar sobre o colo do Senhor, através da tua santa e gloriosa palavra. E é por isso, meu Deus, que de maneira nenhuma não permita, meu Pai, que a carne, que o homem venha falar aqui neste altar, mas que, meu Deus, aqui deste altar flua, meu Deus, um rio de água viva, que venha, meu Deus, fazer com que essa igreja, ela seja inundada, ó Pai, pela Tua presença, que aquilo que o Senhor trouxer do céu, meu Pai, como um alimento puro, um alimento sólido, venha transformar a vida desse homem, dessa mulher, transformar a vida dessa família, Pai, em o nome de Jesus. Mas, Senhor, nosso Deus, nós compreendemos a nossa pequenez, nós somos pequenos demais e incapazes, ó Pai. Então vem com teu Santo Espírito aqui e fala com cada vida aqui presente, com cada pessoa, meu Deus, que está aqui, em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém e graças a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Diga graças a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Quem tiver lugar, se assente, por favor.
não se movam pela igreja se for possível. Os obreiros, tem obreiro aqui demais, preparados para servir vocês. Se precisar de água, de dinheiro, procura eles. São as melhores pessoas, mais capacitadas para isso. E não fica preocupado não, você que está aí fora aí, diz que a televisão engorda 2 quilos, o telão engorda 5. Eu não sou desse jeito ali não, viu? Pode olhar aqui que você vai ver uma diferença gritante. Mas brincadeiras à parte, preste bastante atenção. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi o maior teólogo que já existiu. Um estudioso da palavra. E além de estudar a palavra, ele praticava a palavra que ele estudava, que ele aprendeu a amar e crer. Mas Paulo, na Bíblia, ele é apontado como o maior plantador de igrejas. Ele foi aquele que edificou mais igrejas para o Senhor, para a pregação do Evangelho. Mas ele não parou por ali. Ele foi um bom pastor também. Ele que dizia que imitava Cristo, verdadeiramente ele imitava, porque ele foi um bom pastor, um excelente discipulador. E ele vai trazer nesse versículo que nós lemos aqui inicialmente, algumas coisas que merecem destaque. Primeiramente, o que eu já aprendo logo de cara lendo esse versículo de número 11, é que ciclos se encerram e começam novos ciclos. Ciclos, eles sempre vão estar se encerrando na vida de uma pessoa e irão começar novos ciclos. Porque quando ele diz assim, quando eu era, ele está apontando para um ciclo passado. Mas quando ele diz assim, quando cheguei a ser, ele está dizendo que está vivendo um novo ciclo na sua vida. E amados irmãos, na vida, ciclos estão sempre se encerrando e começando, em todo o tempo. Vamos dar um exemplo escolar, igual a criança, quando ela começa a fase escolar, bem pequenininha, ela vai ali para o jardim, para o pré-escolar, ali vai para a creche. Só que quando aquele ciclo se encerra, a criança ela já vai ali para o ensino fundamental. É uma coisa um pouco mais pesada. E ali, passado aquele ciclo do ensino fundamental, ela vai para o ensino médio. A coisa aperta um pouco mais. E terminado o ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, começa-se aquele período acadêmico, da faculdade, que é algo assim que a pessoa já tem uma profissão em mente, já tem um futuro já decidido. Teoricamente tem que funcionar assim. Infelizmente, devido à condição, à desigualdade da nação, muitas pessoas elas não conseguem ter uma vida acadêmica, ou tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas ciclos, eles sempre estão começando e se encerrando na vida de uma pessoa. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo lendo esse versículo 11. Mas a segunda coisa que Paulo, quando ele diz que quando ele era menino, falava como menino, e agora que ele é homem, ele deixou de lado as coisas de menino, é que mudança de ciclos exige mudança de atitude. Tem pessoas que querem que a vida muda, mas não quer mudar a atitude que vive. As pessoas elas querem viver coisas diferentes, mas elas não querem pensar de uma forma diferente. Por isso que ele está dizendo aqui, eu pensava como menino, mas eu desisti das coisas de menino. O que aconteceu na vida de Paulo? Uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. E meus irmãos, eu repito isso para você. Diga assim, ninguém consegue viver um novo ciclo na vida com velhas atitudes. Igual as mulheres ainda que não são casadas,
ou até mesmo as que são casadas. Pensa bem, você gostaria de se casar com um homem que joga videogame com 40 anos de idade? Não como diversão de um dia ali, não vou dar uma distraída não, mas a mulher está falando, amor, levanta do sofá porque, não vou passar só essa fase aqui. Amor, você tem que trabalhar. Não, eu só vou brincar mais um pouquinho. Será que você almejaria um casamento dessa forma? Com uma pessoa que não mudou o ciclo da vida, continua vivendo ainda como se fosse um menino. E um dia eu falava em um casamento. Casamento não é para qualquer pessoa, não. Casamento é um ministério que você recebe de Deus. E tem gente brincando de se casar, e não é assim. Você que é um homem que está aqui, você gostaria de uma mulher se casar com uma mulher que brinca de boneca, com 30 anos de idade? Você chega lá e fala, amor, o que tem para comer? Senta aqui com a minha boneca aqui que nós vamos brincar de casinha aqui. O que ela comer, você come também. Você gostaria disso? Sim ou não? Não, porque a vida, o ciclo o ciclo da vida, ele só vai mudar com uma mudança de atitude, com uma mudança de pensamento. Igual, por exemplo, olhando para a palavra de Deus, Davi, ele foi ungido rei de Israel. No outro dia, a unção que Davi ele recebeu, não mudou a vida de pastor que ele tinha. A unção que ele tinha, não mudou a vida dele. Mas a atitude que ele tomou, mediante a unção que ele tinha, mudou a vida dele. Quando ele tomou uma postura de rei, de ir para a batalha, de um guerreiro, aí sim a realidade de pastor de ovelhas mudou para rei de Israel. Você está entendendo que a vida é assim? Nós só vamos conseguir mudar a situação que vivemos é quando nós encerrarmos ciclos para iniciarmos outros. E com o povo de Deus também não é diferente. Na vida espiritual não é diferente. Ciclos, eles se encerram para dar lugar a novos ciclos. Amém? E a palavra de Deus, amados irmãos, ela está recheada de promessas grandiosas de Deus. Vamos dar uma passeada na palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor e abra comigo lá em Isaías 43, e eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 18. Isaías 43, versículo de número 18. Olha que promessa grandiosa que Deus ele está fazendo aqui. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Isaías 43, verso 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Olha só, mudança de ciclo. Não olha para aquilo que se passou. Eu vou fazer uma coisa nova e já está nascendo. Mudança de pensamento. É você deixar as coisas que para trás vão ficando e prosseguir para um alvo. Olha que promessa grandiosa. Eu quero viver isso. Quem quer viver essa promessa de coisas novas, diga, eu quero viver isso. Mas vamos ver mais uma promessa. Salmo 126. Salmo de número 126. Vamos ler o versículo de número 1. Esse salmo, ele foi composto quando o povo voltava do cativeiro, daqueles 70 anos de cativeiro babilônico. E eles cantavam profetizando essas coisas em sua vida. E eu creio que é algo grandioso demais. Diz aqui, Salmo 126, versículo 1, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha só o que o salmista, ele está dizendo, e aquele povo está louvando: Deus nos abençoou, Deus fez coisas grandiosas, a nossa boca não para de sorrir, Deus tem sido bom para conosco. Quem quer viver isso, diga: eu quero viver isso. Você tem que querer rir à toa na presença de Deus, mesmo com as tribulações, mesmo com as dificuldades. Mas vamos ver uma outra promessa aqui. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, no versículo de número 33. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 33. Assim que você encontrar, diga aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. O contexto é: Paulo e Silas foram presos na prisão. O carcereiro que estava ali dentro, na hora que o terremoto libertou e abriu todas as portas que ali estavam, ele queria se matar. Só que Paulo, ele fala: não faça isso contigo, nós estamos aqui. E aquele carcereiro, ele pede luz para enxergar, e ele começa a dizer assim, chama Paulo e Silas para fora e fala: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo, ele vai dizer: crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, e ele creu tanto, que a palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele homem levou Paulo e Silas para casa, e já era tarde da noite, e no versículo 33 diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, eu quero viver isso. Eu quero a minha família inteira na presença de Deus. Eu quero a minha família batizada. Eu quero chegar na casa dos meus familiares e sentir alegria, porque eu sei que o Senhor vai estar ali. Olha que coisa grandiosa. Quem quer viver isso, diga: eu quero viver isso. Mas a pergunta é, meus irmãos, por que, tendo tantas promessas que são infalíveis dentro da palavra, porque a Bíblia, ela diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas por que, com tantas promessas, com um Deus que garante a sua palavra, nós não conseguimos tomar posse, não vivemos isso? Quantas pessoas que, por exemplo, não conseguem viver uma coisa nova, porque o passado está sempre assombrando. Aquilo que a pessoa ela sofria 10 anos atrás, ela sofre até hoje, porque nada novo acontece. Por que as pessoas à sua volta, elas não olham para você e dizem assim: grandes coisas o Senhor tem feito por você? Por que elas não dizem isso? Às vezes a pessoa ela olha para o cristão hoje e fala assim: essa pessoa não tem Deus, porque é só sofrimento, é só luta, é só dificuldade, é só necessidade, não tem um momento de alívio, não tem um momento de refrigério. Por que muitas pessoas, elas lutam pela família, meus irmãos, e ninguém se converte? Ninguém! E a família, ao invés de estar como a família desse homem, desse carcereiro, feliz, alegre, glorificando a Deus, quando as pessoas chegam em casa, é batalha em cima de batalha, é luta em cima de luta. Porque com tantas promessas de Deus escritas na palavra, isso não é promessa minha não, meus irmãos, é promessa de Deus. Mas por que nós não vivemos isso às vezes? É porque, meus irmãos, é necessário para viver tudo isso uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Precisamos deixar de sermos meninos espirituais e nos tornarmos
homens e mulheres de Deus. É necessário ter essa mudança. E se nós partirmos pela premissa que Paulo, ele deixou escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, nós vamos entender que é necessário virar a chave. Você que tem 30 anos de igreja, você que tem 10 anos de igreja, você que tem 15, você que tem 1 ano, você que nem cristão não é ainda, é preciso virar a chave, porque hoje nós estamos encerrando um ciclo, amados. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas eu quero olhar para frente e quero ver Ele na minha frente, porque se Ele não der um passo, eu também não darei. Nós estamos encerrando um ciclo e dando início a um novo ciclo. Nós estamos num momento propício, uma oportunidade de estarmos mais maduros na presença de Deus e vivermos essas promessas. Só que para isso, nós precisamos de deixar de sermos meninos espirituais. Pergunta para quem está do teu lado: você ainda é menino espiritual? Porque isso está impedindo, viu? Isso é impedimento para que a bênção do Senhor, para que uma mudança de vida aconteça. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus 5 coisas que um menino espiritual faz, que precisa deixar de fazer para se tornar um homem ou uma mulher de Deus e tomar posse de grandes bênçãos que Deus tem preparado. A primeira coisa que um menino espiritual ele faz é a mesma coisa que um menino comum ele faz. Ele faz pirraça. Ele faz pirraça. Uma criança espiritual, ela faz pirraça também. O que é pirraçar? Todo mundo sabe, mas é bom ilustrar. Quando um menino ele está pirraçando, o que ele faz? Ele empaca. Ele cruza os braços, ou ele senta no chão, ele fica fazendo assim com as pernas no chão, ele deita, ele rola, ele não quer sair do lugar. Mas o intuito de pirraçar é fazer os pais passarem vergonha. Você já viu aquele menino no supermercado? O pai, ele está ali com o dinheiro apertado, ainda mais nessa época, fim de mês. Aí ele vai com a criança no supermercado ali para comprar um filezinho de frango para fazer no almoço, e está ali com o dinheiro contado, mas leva a criança. E quando passa naquele corredor do biscoito, ela fala: eu quero isso aqui, ó. Aí o pai ou a mãe fala: não, meu filho, não, hoje não dá não, mas papai, assim que receber, ele vai comprar para você. Mas aí o menino, ele faz assim, ó: eu quero agora. Mas ele não faz com essa voz, ele faz: eu quero agora, eu quero agora. Aí não dá, ele senta no chão e começa a fazer assim com as pernas. Eu não vou assentar aqui, não, nem vou chamar o pastor Dimas, não, porque para não ficar muito longo. Mas ele fica ali chamando a atenção das pessoas em volta, quando ele não é rebelde e vai lá na prateleira e derruba alguma coisa. Aquilo ali, né? O pai que gosta, o sangue já dá aquela aquecida, né? Já junta tudo aqui, ó. Você fala: o quê? Quando você passa perto da sorveteria, aquele dia de calor, fala: vou fazer uma gracinha para o meu filho. Meu filho, vamos cá, qual picolé que você quer aqui? Esse aqui, você quer de coco, quer de morango? Não, eu quero um cascão. Mas papai não tem dinheiro para comprar, não, só estamos com R$2 aqui. É um picolé para mim, um para você. Eu quero um cascão. E aí ele cruza os braços e começa a pirraçar. O que você faz como pai, hein? Ô pastor, eu descarrego a minha raiva. Muitas nuances se abrem nessa hora. Mas, meus irmãos, quando você corrige o pirracento, o que acontece? Ele fica com raiva do pai. Criança de 2 anos vai embora emburrada, não conversa com a mãe. De 3 anos, 4 anos, fica trancada dentro do quarto. Aí você chama: vem cá, não quero comer.
Vem cá assistir TV. Não quero. Fica com raiva. Assim é uma criança comum. Ela age quando está pirraçando. Mas espiritualmente não é diferente. O menino espiritual que pode ter 60 anos, 40 anos, 50, 30, não importa a idade terrena, mas se a atitude for de menino espiritual, a vida dele também não sai do lugar. Assim como uma criança empaca num corredor de um supermercado, a criança espiritual, o menino espiritual, ele empaca de um jeito que a vida não vai nem para frente nem para trás. Ou às vezes ela retrocede um pouco. Porque às vezes a pessoa ela queria algo que não conseguiu na hora. Então ela começa a pirraçar, ela não sai do lugar. A pessoa fala, vamos buscar Deus. Ah, não, buscar Deus não. Quer saber de Deus não. Ela empaca, amados. E a vida dela está paralisada. Só que ao invés de fazer o Pai Celestial passar vergonha, quem passa vergonha é a pessoa. Porque a vida não sai do lugar, começa a retroceder. A pessoa não bebia, começa a beber. A pessoa não fumava, começa a fumar. Quem passa na rua fala, meu irmão, você não tinha parado? Ah, pois é, só um traguinho de vez em quando. Poxa, mas você tem que parar com isso. Não tem não? A pessoa que fica envergonhada. Porque o menino espiritual, ele é assim. Só que o pai, o que faz? Ele corrige o filho que ele ama. Pode ser pirracento do jeito que for. Se você tem Deus como pai, ele vai te corrigir. Ele vai me corrigir. Só que o que acontece com o menino espiritual? Ele fica com raiva do pai. Tem pessoas que precisam hoje aqui, urgentemente, se reconciliar com o pai e parar de pirraça. Precisam. Porque se a sua vida está parada, empacou, não anda mais, estava tudo dando certo e de repente tudo travou, talvez você está sendo um menino espiritual. Talvez está na hora de você dar o braço a torcer, olhar para Deus de uma maneira diferente, falar com o pai, pai, pequei contra ti. Começar a andar na presença do Senhor, se reconciliar com Deus. Olha só o que diz em Hebreus, capítulo de número 12, no versículo de número 6. Hebreus, capítulo de número 12. Deus, ele não quer que você continue passando vergonha, não. Ele quer que você cresça. E se você tem andado assim, está na hora de mudar. Hebreus 12, versículo 6, diz assim, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu entrego a minha vida para Jesus. Sou filho de Deus, então se prepara. Porque se precisar de ser corrigido, Deus te corrigirá. Diz aqui, ó, continuando o texto, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amados irmãos, entenda isso. Eu não sei qual que foi a decepção que você teve. Eu não sei qual que é o momento que você passou dentro da igreja. Eu não sei. Eu falo com os irmãos aqui que eu já fui ferido dentro da igreja, mas foi dentro da igreja que eu fui sarado também. Mas se você ficar nessa queda de braço com Deus, quem vai perder você? A sua vida não está saindo do lugar porque um dia você ficou insatisfeito com aquilo que o pastor pregou,
com aquilo que alguém falou ou deixou de falar. E você foi se afastando de Deus, deixando a vontade de Deus. Em nome de Jesus, está na hora de virar a chave. Você não pode ser um menino espiritual, muito pelo contrário. Deus, Ele te chamou porque Ele vê valor em você. Ele quer que você dê frutos, Ele quer que você cresça, Ele quer que o nome dEle seja glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar. Mas para de pirraça em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do teu lado, não pirrace com Deus. Amém? Você fica lá pirraçando e Deus, Ele fica triste. Ele fica triste quando Ele não vê você, por exemplo, buscando a Ele. Mas Ele supera, Ele suporta. Mas nós, sem Deus, não conseguiremos suportar. Amém? Amados irmãos, segunda coisa que um menino espiritual ele é imaturo. Imaturo. O que é uma pessoa imatura? Aquele que não está preparado ainda. Mas o menino espiritual, ele pensa que está preparado. Ele acredita que está preparado. Ele pensa que está pronto para tomar posse das bênçãos, mas não está. O menino espiritual imaturo, ele não consegue servir a Deus constantemente. Ele precisa sempre de algo mais. Ele precisa de uma novidade. Ele não consegue ter ali constância na presença do Senhor. Um dia ele está bem, um dia ele quer Deus, um dia ele quer o céu, mas outro dia ele não quer nada com Deus, ele não quer buscar a Deus, ele não quer nada. O menino espiritual, ele é assim, ele é imaturo. É por isso que ele não toma posse de grandes coisas. Ele não toma posse, ele não consegue compreender as coisas que são de cima. Ele não consegue ficar ali somente com a palavra de Deus. Tem que ter uma goma de mascar, algo diferente para adoçar a boca. Em nome de Jesus, é tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo de mudar de vida. Olha só o que diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Você sabia que você que está aqui é rico? Você sabia? Todos que estão aqui são ricos. Eu não digo voltado para finanças. Eu digo para você voltado para todas as coisas. Em Efésios capítulo 1, no versículo de número 3, olha só o que a palavra do Senhor ela vai dizer aqui. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, todas as bênçãos que você precisa já foram liberadas sobre a sua vida. Ergue as suas mãos assim, diga: eu tomo posse de todas as bênçãos que foram liberadas sobre a minha vida. Mas pastor, se nós temos todas as bênçãos, por que nós não possuímos todas elas? 3 coisas, amados. Primeiramente, tempo de Deus. Exige um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Quem é menino espiritual não aguenta esperar o tempo de Deus. Ele quer fazer as coisas no tempo dele. E é por isso que muitas vezes dá errado. É por isso que muitas vezes a bênção se torna até maldição. Por que nós não tomamos posse de todas essas bênçãos que já estão liberadas? Falta de vida com Deus. É necessário servir a Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Servir a Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Quem veio aqui para servir a Deus, diga glória a Deus. Quero ver lá na sua casa também. Lá no seu local de trabalho.
na rua que você mora. Servir a Deus em todos os lugares e em todo o tempo. Isso demonstra que você está pronto para receber todas as bênçãos que são liberadas através de Cristo Jesus. Mas, principalmente, estar disposto a ir para uma guerra, meu irmão. As bênçãos, elas estão liberadas espiritualmente. A Bíblia ela nos mostra que o mundo físico, ele é uma sombra do mundo espiritual. Tudo que está acontecendo aqui, espiritualmente, aconteceu primeiro. Aqui é uma sombra. Mas o que nós tomamos posse, a vitória que você tem que tomar posse lá em cima primeiro. Por isso que uma pessoa, ela tem que estar pronta para ir para uma guerra. E meninos não vão para a guerra. Emocionados não sobrevivem no mundo espiritual, só convertidos. Emocionados não conseguem batalhar, ir para uma guerra como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, mas vai como um menino para brincar no mundo espiritual. Aí sabe o que acontece? A vida não vai. Coisas que já estão liberadas, ela não consegue tomar posse. Você não acha que, por exemplo, já era para você estar muito melhor do que você está hoje? Mas você tem tido essa força, esse entendimento de ir para a batalha. E, meus irmãos, batalhar no mundo espiritual é tribulação às vezes. É dificuldade. Mas quando nós estamos ali no mundo espiritual, às vezes vai ser choro, é gemido. Mas é uma vitória atrás da outra. Porque quando você se levanta para batalhar, o seu general, ele vai na tua frente. Jesus, ele se levanta no alto e sublime trono. O nosso Redentor, ele vive e ele se levanta nessa terra para dar vitória ao seu povo. Mas se você for imaturo, você não consegue tomar posse dessas bênçãos. Pensa bem. Como que a pessoa vai tomar posse de um lar abençoado se ela não consegue administrar nem a vida dela de solteira? Não tem como. São coisas que a pessoa precisa entender. Pastor, eu quero que a minha vida mude. Você precisa mudar esse ciclo. E a mudança de atitude. Deixar de ser menino. Deixar a imaturidade. Outra coisa que um menino espiritual ele faz é não trabalha. Menino não trabalha, menino brinca. Menino se diverte. Meus irmãos, está na hora de colocarmos a mão na massa pelas promessas de Deus. Está na hora. Está na hora de mudar essa atitude, de começar a lutar. Porque, por exemplo, meus irmãos, Deus ele falava algo tão profundo hoje de manhã comigo. E ele dizia assim, que aquele que não arar a terra para semear, um dia ele vai ter que cavar a terra para sepultar. Vou repetir, aquele que não arar a terra para semear, um dia ele vai ter que cavar a terra para sepultar. Por que tem tanta gente que está sepultando a família? Porque nunca parou um tempo para semear na família. Porque tem muita gente que está sepultando às vezes um casamento, porque não parou, gastou o tempo para semear no casamento. Aquele que não gastar tempo arando a terra e semeando, é trabalhando, é estar orando mesmo, pagando preço, falando com Deus, meu Deus, eu não aceito ver a minha família desse jeito, eu não aceito viver essa vida dessa forma, eu não aceito, meu Deus, porque não é para a glória do Senhor. Isso é semear, meus irmãos. Isso é semear para que você não venha ter que sepultar amanhã. Quantas pessoas não estão sepultando a vida espiritual? Quanta gente que, olha, nesse culto, deixa eu perguntar, você conhece pelo menos uma pessoa que se desviou do caminho do Senhor? Quem aqui conhece, levanta a mão.
Por que essas pessoas sepultaram a vida espiritual? Porque não gastou um tempo de qualidade semeando na vida espiritual. Eu ouvi uma reflexão que é muito interessante, que a gente tem que tratar a nossa vida espiritual como nós tratamos o nosso trabalho. Você vai trabalhar com dor de cabeça, passando mal, você não quer colocar atestado porque você não quer faltar, porque você não quer perder o benefício no final do mês. Você trabalha depois que aposenta, você quer ficar mais tempo trabalhando para completar o que está faltando, mas a vida espiritual não. A pessoa ela falta, não busca Deus, fica dias sem orar, meses sem abrir a Bíblia, não semeia. Mas se você for acompanhar a mesma rotina dessa pessoa na rede social, de 10 em 10 minutos tem um stories diferente. Meus irmãos, ninguém quer saber o que você está comendo, não. Sabe o que Deus ele quer saber? Que hora que seus joelhos tocam o chão. Que hora que a vida, você entra na presença dele, de que forma? Um menino espiritual, ele é assim, ele não trabalha para que a vida venha mudar de ciclo, não. É a mesma coisa, é a mesma rotina. Eu creio verdadeiramente que ano que vem, você e toda a sua família vão estar na presença de Deus. Em nome de Jesus, Deus vai restaurar o casamento, a comunhão familiar. Deus ele vai fazer coisas que você nunca imaginou que Ele faria, porque Ele é todo poderoso, Ele pode. Louvado seja Deus. Mas isso só vai acontecer se você começar a semear, para não ter que sepultar daqui a um tempo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diga assim para quem está do teu lado: semeie, em nome de Jesus. Outra coisa, que um menino espiritual, que Paulo ele diz assim: eu deixei de lado, eu mudei, eu não penso mais como um menino, não ajo como um menino. Um menino, ele é inconstante. Chama um menino para ir para a escola de manhã. Ah, não, hoje eu não quero ir não. Um dia está animado, um dia está desanimado. Um dia está animado, um dia está desanimado. Um dia está bem, outro dia está mal. Meus irmãos, tem pessoas que são assim, inconstantes. E isso quem faz é um menino espiritual. Se você quer tomar posse de coisas grandiosas da parte de Deus, você não pode se permitir desanimar. Eu teve um dia que eu orava a Deus e eu falava assim: Senhor, o Senhor podia tirar meu livre-arbítrio para mim não ter que pecar. Porque, meus irmãos, não tem nada pior do que pedir perdão para quem quer que seja. Ô pastor, mas Deus, Ele ama os filhos que pedem perdão. Não, Deus ama os filhos que andam em santidade. Claro que a humildade, ela é uma porta de acesso a Deus. Mas para que ficar errando toda vez da mesma forma? Essa inconstância. Nunca mais eu faço isso, no outro dia está fazendo de novo. Nunca mais eu erro desse jeito, no outro dia está errando de novo. Meu Deus, esse ano vai ser diferente. Está sendo igual aos anos anteriores. Inconstância. Como que Deus ele vai falar assim: todas as bênçãos espirituais estão entregues a você? Você é um menino? Elas te esmagam. Por que tanta gente morre depois que recebe uma bênção? Não estava preparada. Oh, a porta de emprego se abriu que eu sonhava, era o salário que eu queria, era o posto que eu gostava. Aí sabe o que aconteceu? Aquela bênção era maior do que a pessoa podia suportar. Nem conseguia agradecer a Deus, ela agradece mais. Nem na igreja você vê mais. Por quê? Porque não estava preparada. Meu Deus, eu preciso de uma pessoa. E lembrando que Deus, Ele não arruma mulher e homem para ninguém, viu? Mas Deus prepara situações. Ele te coloca no caminho. A Bíblia orienta. Mas a pessoa, ela fala: eu queria um homem moreno, do olho verde.
um homem assim, assim, assado, ou uma mulher desse jeito. Aí sabe o que acontece com a pessoa? Ela recebe. Nunca mais você vê ela na igreja. Maior do que ela podia suportar. É menino ainda. Meu Deus, eu queria abrir uma empresa, sair do patrão. Queria mudar de vida. Me concede essa graça, meu Deus. Me concede que eu vou fazer o meu horário. Eu vou para a igreja de manhã, de tarde, de noite. Você pergunta para a pessoa, meu irmão, o que está acontecendo? Não está trabalhando demais. Mas você está ficando rico? Não. Mas como assim? Para quê? É uma bênção que a pessoa pediu e ela não estava pronta. Não estava pronta para receber. É por isso que aquele que é inconstante, ele não consegue tomar posse das bênçãos que já estão liberadas, mas não refletem nesse plano por causa que a pessoa ainda é menino espiritual. Precisa se encerrar esse ciclo. Uma outra coisa que o menino espiritual ele faz é a mesma coisa que uma criança faz, amado. Aquela criança mimada. Qualquer coisinha ela fica de mal de outra criança. Está lá na sala de aula, sumiu o lápis. Não conversa. Mas criança é diferente. Nesse ponto as crianças são melhores que o adulto. Eles brigam ali, 2 minutos depois eles já estão rindo um para o outro, já estão correndo para lá, correndo para cá. Mas adulto que é menino espiritual sente ódio um do outro. Sente ódio. Você acredita que na igreja, no modo geral, tem irmão que não dá a paz do Senhor para o outro? Você acredita nisso, igreja? Será que isso acontece? Ou é só eu que penso assim? Hein? Acontece sim ou não? Sim. Fica com raiva, com ódio do próprio irmão. Irmão em Cristo, que é da mesma congregação às vezes. Meus irmãos, e quando acontece isso, a pessoa ela perde o favor de Deus através do perdão. O perdão de Deus para nós, ele nos dá a graça de Deus, o favor de Deus em tudo aquilo, porque o acesso, ele fica aberto. Por isso que ele fala, perdoa-nos como nós perdoamos. Mas a pessoa mesmo, ela fecha o céu sobre a cabeça dela, por quê? É um menino espiritual. É uma menina espiritual. Se as coisas não for do jeito dela, ela não aceita. Então, meus irmãos, isso tudo faz com que as promessas de Deus e os milagres de Deus não aconteçam. Está na hora de virar essa chave, de encerrar esse ciclo de maturidade. Quer fazer um teste? Começa a pedir perdão para todo mundo. Que você talvez não conversa, não vai muito com a cara, pode ser um parente, pode ser... Fica livre. Fica livre para você ver o que acontece. Tem o coração quebrantado. Vai nas pessoas e fala, olha, me perdoa que eu que estava com o coração escuro, de tanta raiva. Experimenta para todo mundo. Para criança, se você pegou e passou perto do cachorro, pisou no rabo dele, fala, cãozinho, desculpa. Fica livre para ver o que acontece na sua vida. As suas mãos estarão livres para receber. O teu coração estará livre para se alegrar. A tua mente não será culpada de nada, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoará. Em nome de Jesus. Eu amo a todos, mas se porventura eu fiz alguma coisa, eu já peço perdão porque eu quero estar livre, porque muitas coisas boas Deus ele vai fazer aqui hoje. Você está entendendo o que é ser menino? E Paulo ele está dizendo, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu era imaturo. Eu não gostava de trabalhar pelo reino. Eu ficava de mal das pessoas, perseguia elas e queria até matá-las. Quando eu era imaturo, eu pensava desse jeito, eu fazia pirraça. Mas agora que sou homem, eu deixei de lado essas coisas. Eu deixei de lado as coisas de menino.
Agora eu penso como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. É por isso que tentavam matar Paulo e não conseguiam. Ele só foi morto no dia que Deus quis. No dia que ele encerrou a obra, que tentaram apedrejá-lo, açoitá-lo, prendê-lo, não conseguiam. Por quê? Porque ali não estava uma criança que um adulto consegue imobilizar, mas estava um homem a serviço do Deus Todo-Poderoso, que ninguém podia parar. É assim, meus irmãos. Hoje é tempo de mudar essa mentalidade parada, falida, empacada. Não fala, meu Deus, eu não quero isso mais. Eu quero avançar. Eu quero avançar, meu Deus. Eu quero semear hoje. Eu quero semear a minha vida, o meu coração. Eu vou lutar pela minha família, porque eu quero verdadeiramente dizer que eu e a minha casa servimos ao Deus Todo-Poderoso, não como jargão, mas de realidade. E meus irmãos, se você virar a chave da vida, encerrar esse ciclo hoje, ainda que você diga assim, pastor, mas eu estou vivendo um bom momento, mas Deus tem muito melhor para você. Tem muito melhor. Pastor, está o melhor momento na minha vida, mas Deus tem coisas muito melhores preparadas para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Só que, meus irmãos, nós vamos orar aqui. Hoje é tempo de bênçãos e muitos milagres estão pairando aqui neste lugar. E eu não falo isso porque eu não sou adepto de ficar falando coisas que não existem. Eu gosto de ser fiel e franco na palavra, mas hoje Deus ele está apertando meu coração para dizer isso. Tem um tempo de bênçãos e milagres pairando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Mas principalmente é tempo de salvação, é tempo de ser salvo. Amém? O que define um menino espiritual de um homem de Deus? É que o homem de Deus, ele ouve essa palavra, ele obedece, ele pratica. Ele sabe que as bênçãos virão atrás dele, como diz lá em Deuteronômio 28. Mas aquele que é menino espiritual, ele é igual àquela criança. Ele até consegue ouvir, mas ele logo vai esquecer. Ele até vai conseguir ouvir, filho, faz isso. Aí o filho passa perto de alguma coisa e começa lá a pegar o carrinho e brincar. Meu filho, você fez o que eu te mandei? O que a senhora mandou mesmo? Um menino espiritual, ele é assim. Ele ouve, ele até acredita por um momento, mas logo esquece. E quanto mais você demorar para mudar, mais parada a sua vida vai estar diante de Deus. Toda a igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Amados irmãos, feche os seus olhos por um minuto. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração por você. Porque é por isso que Deus ele te trouxe até aqui. Para que você viesse ser transformado, abençoado, bendito em tudo o que fizer. Mas, meus irmãos, eu não posso orar por você para que um novo ciclo se encerre, porque tem algo que você mesmo tem que fazer. A vida só muda quando nós permitimos ser mudados por Deus. Eu conheço pessoas que um dia pensavam como eu pensava, que eu mesmo conseguia mudar a minha vida. Eu pensava que a minha vida estava no controle da minha vontade e do meu querer. Só que, enquanto eu pensei assim, parece que um abismo foi se abrindo.
Um abismo foi puxando o outro. E chega um momento que parece que você está lá no Grand Canyon. Tem mais abismo do que você mesmo. E talvez você que está aqui está passando por isso também. E talvez você pensa como eu pensei um dia, que você conseguirá parar por conta própria com qualquer tipo de vício, igual eu tinha também, igual muitas pessoas aqui tiveram e pensavam dessa mesma forma. Mas hoje você precisa deixar essa mentalidade de menino. O menino, ele acha que consegue pegar mais peso do que aguenta. Mas aquele que é homem de Deus, mulher de Deus, ele sempre, quando está se sentindo fraco, ele corre para os braços do Pai. Quando ele está longe, ele clama: Abba! Eu preciso de ti, Senhor. Eu quero aquela comunhão. É necessário entender. A sua vida, ela vai mudar a partir do momento que você permitir que Deus, ele te mude, que a palavra te transforme, porque ela vai de encontro à nossa vontade, como um caminhão, ele bate de frente com o outro, porque a vontade de Deus, ela não se dobra à vontade do homem. Mas quando nós obedecemos, a vontade de Deus, ela vem ao encontro e abraça aquele que fala com o Pai: Pai, me muda. Eu não quero perder a minha família, eu não quero perder a minha casa, eu não quero perder, meu Deus, o meu lar, eu não quero perder, meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que eu me esforcei. Mas eu não posso, meu Deus, negligenciar a minha vida com o Senhor. Eu preciso de Ti. Em nome de Jesus, antes de orar, eu quero fazer esse convite para você. Se você está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, eu preciso disso. Ou se você estava afastado da casa de Deus, se você por algum motivo é até conhecedor da palavra de Deus, mas se desviou do caminho do Senhor, da sã doutrina, hoje você tem a oportunidade de virar essa chave, de voltar para a presença de Deus, de se reconciliar com o Senhor. Ô pastor, Deus, Ele fez algo que eu não gostei. O poder está nas mãos dEle, meu irmão. A vontade que é boa, perfeita e agradável é a dEle. Quebranta esse coração hoje. Quebranta esse coração, minha irmã. Está na hora de voltar. Está na hora da vida andar. Sai desse corredor da vida e vá para junto do seu Senhor. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Você quer? Vem aqui, vem aqui. Mais alguém? Se quer, levanta a mão assim: pastor, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para Jesus. Tem mais alguém? Se tem, levanta sua mão direita assim bem alto, que eu quero orar por você. Dê um sinal para Deus hoje e fala: Senhor, eu quero retornar para a tua presença. Vem, vem. Você que quer, venha. Pede licença e vem. Talvez o teu coração está frio, está vazio, está apreensivo. Vem. Vem para Jesus hoje.
Ô pastor, eu estou me sentindo longe, estou afastado da presença de Deus, eu não estou conseguindo caminhar, eu não estou tendo aquela fé que eu tinha antes. Tem mais alguém assim? Levanta a tua mão aí que eu quero orar por você. Eu não posso fazer nada além de uma oração, mas o Deus que está aqui, Ele pode mudar a tua história. Amém? Mais alguém? É uma chave que você precisa virar. Essa você pode escolher. Se segue com Jesus, se muda a sua vida agora, ou se você prefere continuar do jeito que está. Vou repetir. Há mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, que quer voltar para o caminho do Senhor? Ou talvez diz assim: pastor, eu preciso de força, eu preciso me fortalecer na presença de Deus. Se tem alguém assim, vem. Pede licença e vem. Fala: dá licença que eu tenho que ir lá colocar a minha vida na presença do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vocês que estão aqui diante do altar, podem ficar de pé mesmo? Toda a igreja estende as mãos em direção à vida dos nossos irmãos aqui. Vamos orar. Porque aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Aquele que estava se sentindo fraco, ele tem que dizer: eu sou forte. Porque Deus, Ele nos faz mais do que vencedores. Amém? Vocês que estão aqui diante do altar, olhem assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, a minha vida eu entrego em tuas mãos e te peço agora, Senhor meu Deus, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. E eu te peço agora, Senhor meu Deus, me fortalece, restaura a minha comunhão com o Senhor. E eu te peço agora, Senhor meu Deus, me abençoe com a tua presença em todo o tempo. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu entre na cidade santa pelas portas, pois Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Deixa eu orar por você agora. Grandioso Deus e eterno Pai, Pai querido, o Senhor é o Deus que restaura, que transforma, que muda vidas. O Senhor é aquele, meu Pai, que escreve uma nova história. E aqui, meu Deus, eu te peço, toma vida, meu Pai, dessas mulheres, desse irmão aqui, meu Pai, que hoje volta para a tua presença. Eu peço, meu Deus, que o Senhor ilumine o teu caminho, ilumine através da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que grandes coisas venham a acontecer, que a aliança que um dia foi quebrada, ela seja restaurada hoje aqui, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, Pai. Escreve uma nova história para a honra e glória do Senhor, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.